Seja bem-vindo ao Cobrir e Responde. Aqui no YouTube a gente tem mais tempo para passar as informações, responder as perguntas que são feitas com mais qualidade, com mais fotos, mais vídeos, trazendo realmente mais informações para você. Diferente do Instagram, que a gente tem às vezes um minuto e meio para dar todas as informações, aqui a gente consegue elaborar mais a resposta para que você tenha o melhor. A pergunta de hoje é: qual a melhor opção de pergolado para usar como garagem? Excelente pergunta, até porque o pergolado garagem é um dos projetos mais difíceis de serem feitos, e eu vou explicar o porquê. A primeira questão importante é a entrada e saída dos carros. Como vai ser feito? Esse carro vai entrar de frente e sair de ré? Como é a manobra desse carro? Então isso é muito importante para você prever até a questão da posição das colunas, que seria o segundo item. Por exemplo, a coluna é extremamente importante você já definir a posição delas por conta de abertura de porta, movimentação dos carros. Então se você vai fazer alguma curva, ela vai estar no caminho. Até o vão entre essas colunas influencia. Se você quer para um carro, para dois carros, três carros, isso tudo vai influenciar como você faz o pergolado ou qual é a posição que você pode colocar cada coluna. Depois você tem a questão da fachada da casa. É importantíssimo que você valorize a fachada, né? Valorize o imóvel e não ao contrário. Então um bom projeto, um bom investimento vai realmente trazer retorno e valorizar. Então é importante que esse pergolado se comunique com a fachada, ele combine para realmente você ter um retorno do seu investimento. No projeto você tem duas opções basicamente: fazer o pergolado acoplado na casa, ou seja, grudado na casa, ou fazer ele solto. Qual que é a grande vantagem de você fazer ele grudado? Você consegue fazer um caminho para que a pessoa saia do carro e não tome chuva. Então você consegue não tomar chuva nessa saída do carro. Já no pergolado solto, que nós chamamos, no meio do jardim, por exemplo, ou afastado um pouco da casa, num dia de chuva, você vai acabar tomando chuva nesse espaço entre o pergolado, por mais que ele tenha cobertura, e a casa. Então é importantíssimo prever isso já no projeto e conversar sabendo muito bem quais são os prós e contras de cada uma das opções. A grande vantagem de você fazer ele solto é a facilidade. Você não tem que se preocupar com as alturas da casa, você não tem que se preocupar com alguma limitação de beiral, como acoplar esses dois itens aí na casa com o pergolado. Então é muito importante você prever isso já no projeto, tendo a consciência de cada vantagem e desvantagem. Então essa questão da altura é extremamente importante para você poder colocar carros mais altos, você poder entrar com um bagageiro na parte de cima se preciso, e também você fica às vezes restrito a essa limitação da altura da casa. Então tem que ter um equilíbrio. Outra questão importante com relação à altura, porque o pergolado muitas vezes ele está num nível acima, né? Você tem uma casa que tem um aclive, então ele acaba você tendo que combinar bem essa parte aí do design, da estética, para valorizar e você conseguir tirar o melhor desse projeto. Outra questão importante são os grandes vãos. Geralmente no pergolado, para você trabalhar com 2, 3, 4 vagas de garagem sem a coluna no meio, você tem que prever esse grande vão com uma estrutura reforçada e consequentemente um valor maior por conta disso. Por isso, talvez a escolha de um pergolado com ferro, por exemplo, seja melhor nessa parte quando você tem um vão muito grande. Ou então a madeira é excelente, fica muito bonita, ela combina com praticamente todos os tipos de fachada, mas ao mesmo tempo ela tem a sua limitação de tamanho. A gente acaba utilizando algumas técnicas, como uma treliça metálica revestida com madeira, você acaba conseguindo aliar as duas opções, tanto a viga metálica vencendo esse grande vão, quanto a madeira na parte estética, combinando e escondendo toda essa parte de ferro. Então a escolha do material também é importante. Basicamente as duas opções mais utilizadas são o ferro e a madeira. Quando você já está em obra, você pode de repente fazer também em alvenaria.
mas realmente a opção de ferro e madeira são as mais utilizadas. Sobre os tipos de cobertura, as opções mais utilizadas são o vidro, o policarbonato e a pergotelha da Cobrilli. São opções boas, cada um tem seus prós e contras. Daria um vídeo só para isso, né, com os tipos de cobertura. Aí vai muito da estética da casa, quanto que é de investimento, qual é a funcionalidade de cada uma, mas acho que depois a gente poderia entrar num outro vídeo sobre esses detalhes. Já sobre a forração, os mais utilizados são palha, bambu e o forro de madeira. Eu particularmente gosto muito do forro de palha e de bambu, pela sua passagem de luz pelo ambiente, acho que acaba dando um charme a mais. Agora, uma das questões mais importantes é a questão do investimento. Muitos clientes acabam não querendo fazer um grande investimento por se tratar de uma garagem, ou seja, vai ficar somente o carro lá embaixo. E a maioria das vezes você entra, estaciona o carro, entra para casa, mal olha ali o forro, a cobertura, o próprio pergolado. Então acaba não querendo gastar muito nesse ambiente. É muito melhor, lógico, você gastar numa área gourmet, que você vai receber os seus amigos, você vai curtir com a família, você vai estar embaixo, do que propriamente o pergolado. Então você tem uma grande questão aí. Se você faz um investimento baixo, gasta pouco, ou investe pouco, ou faz um negócio feio, desvaloriza o imóvel, desvaloriza a fachada, é realmente na entrada, a grande maioria das garagens são na entrada de casa, então você fica naquela encruzilhada, quanto investir, quanto fazer. Então isso é muito importante, é uma das partes mais delicadas e difíceis de lidar, essa parte aí do investimento. Viu só quantas questões importantes para um pergolado garagem? Tem que pensar muito bem no que vai fazer, né? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, pode escrever aqui embaixo. Também, se você tiver uma sua pergunta, manda aqui embaixo, manda no direct do Instagram, manda na caixinha de perguntas do Instagram. Nós estamos aqui para responder. Até breve.